8 horas e 59 minutos aqui na cidade de Botucatu. Estamos fazendo aí uma rodada com os pré-candidatos aqui na cidade de Botucatu para entender que cada um desses 5 players aí da política aqui na cidade de Botucatu pensam, conhecer um pouquinho mais da história de cada um deles para a gente entender e visualizar quem seria aí a melhor opção para Botucatu, o próximo comandante aí dos 4 anos. Então a gente reservou esse espaço no Alfa Notícias durante toda essa semana, comecinho da semana que vem, durante 40 minutos, cada um deles aí vão poder expor aí as suas propostas, a gente na verdade conhecer um pouquinho mais de cada um deles. Participação então nesse momento, como já anunciado, doutor André Spadaro, está aqui em nossos estúdios já. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia, Regis. Bom dia a todos os ouvintes e que acompanham o Alfa Notícias. Tudo bem, sim, graças a Deus. Estamos caminhando bastante nas últimas semanas, nos últimos meses. E é um prazer ter a oportunidade de estar aqui novamente para a gente discutir um pouquinho aí sobre essa caminhada, sobre o futuro aí de Botucatu. Doutor André Spadaro, médico aqui na cidade de Botucatu, ex-secretário de saúde aqui do município, desempenhou um papel primordial com relação à vacina da Covid-19, esteve aí atuante no atual governo por muitos anos e desempenhou realmente um papel extraordinário aqui para a cidade de Botucatu. Teve seu nome aí à disposição também para concorrer a uma vaga para deputado, testou aí o nome dele nas urnas e novamente aí se colocando à disposição da população de Botucatu para o pleito em 2025, para o início em 2025. Mas, doutor André, quem que é na verdade o doutor André Spadaro? Olha, essa pergunta é... Para quem porventura não conheça, né? É bem interessante, eu brinco que a gente que é casado, né, sempre tem essas discussões com a esposa, as questões mais filosóficas, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Então eu sou, primeiro, um botucatuense, com muito orgulho. Então, nasci aqui em Botucatu, minha família também é nascida e criada aqui em Botucatu. Sou filho do Dr. Joel Spadaro, que inclusive já tem um histórico importante na política de Botucatu, foi vice-prefeito, foi prefeito, médico também, cardiologista, diretor da Faculdade de Medicina na ocasião. Minha mãe professora, então estudei aqui em Botucatu minha vida toda, fiz faculdade aqui em Botucatu, na Unesp, tenho muito orgulho de ter feito medicina aqui na 28ª turma, me formei em 1995. Depois tive um período, uma experiência em São Paulo, foram 20 anos de especialização, no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, no Instituto do Coração, no INCOR, um período muito produtivo da minha vida, da minha carreira, que me fez ter contatos importantes nesse período que acabaram tendo reflexo depois, né, no retorno e na participação aqui como secretário de saúde. Então, um pai de família, um filho bastante orgulhoso dos pais, casado com a Silvana, pai da Luísa e da Gabriela, que já estão aí começando a alçar voos próprios, a Gabriela já fazendo faculdade, a Luísa agora vai prestar vestibular. Então, uma pessoa muito ligada e muito apegada à família. E depois desse retorno de São Paulo, Bruda, que já vai completar 10 anos, teve a oportunidade, como você mencionou, de estar à frente da Secretaria de Saúde e pegar esse período mais crítico, né, dessa crise que nós tivemos, que foi a pandemia. E aí, como eu disse, acho que todo esse histórico, essa trajetória, esses contatos que a gente fez e a preparação que a gente teve ao longo da vida profissional nos ajudou a contribuir de forma significativa na condução da pandemia aqui no município de Botucatu. Contatos particularmente com o ex-ministro Marcelo Queiroga, que era um colega de profissão, um amigo pessoal. Então isso foi nos ajudando muito e conseguimos aqui conduzir a questão da pandemia de uma forma que teve um grande destaque em todo o país, inclusive internacionalmente. Na verdade, Spadaro, por que você quer ser prefeito de Botucatu? Bruno, essa é uma pergunta interessante. Eu já vou voltar rapidamente quando eu fazia e fiz muito essa pergunta para o meu pai, que foi prefeito. Ele tem uma explicação que é muito simples e ao mesmo tempo contundente. O entendimento é o seguinte: então, meu pai, no caso,
estudou aqui em Botucatu, na escola normal, ou seja, uma escola pública, fez universidade pública e conseguiu trabalhar, ter uma carreira muito diferenciada, sustentar a família numa condição de bastante estabilidade financeira e conforto por conta desse investimento. Então, era uma retribuição. Então, sempre que você pergunta isso para o meu pai, eu vou me apoderar parcialmente dessa resposta. A resposta é essa. Ou seja, você teve um investimento do Estado em educação que transformou a sua vida e em algum momento você retribui para a sociedade esse investimento que foi feito em prestação de serviço público. Então, isso resume o que meu pai me ensinou e pensa a respeito. E quando eu voltei aqui para Botucatu, acho que foi a mesma questão. Então, também estudei muito em escola pública aqui em Botucatu, estudei no Dom Lúcio, ali no bairro, na Vila dos Lavradores, do lado de onde eu sempre morou a minha família, meus pais ainda moram lá, da 3ª até a 8ª série. Depois fiz uma universidade pública, fiz residência em universidade pública em São Paulo, também na USP, durante 6 anos, trabalhei mais 14 anos numa instituição pública. Então, quando você retorna e tem uma oportunidade, no momento em que o prefeito Pardini assume o primeiro mandato em 2017 e faz esse convite, então, na verdade, eu entendo também como uma retribuição de serviço, de prestação de serviço a tudo que me foi ofertado pelo poder público, que me deu condições de ter bastante estabilidade e de criar a minha família. E ao mesmo tempo, Fernando, quando você faz um serviço que aconteceu na pandemia, acho que era algo completamente inesperado, e que você percebe que com boa vontade, com responsabilidade, com ética, competência, você consegue enfrentar grandes desafios e transformar para melhor a vida das pessoas, isso faz com que isso é uma coisa muito gratificante. Então, você estava mencionando de caminhada, de pré-campanha. Então, até hoje nas ruas, nós estamos indo para 4 anos aí da pandemia, completou 3 anos da vacinação em massa, e não tem um dia, Fernando, que eu não caminho nas ruas e pessoas me abordam ainda, olha, que bom que eu estou te vendo, ainda não tinha te visto pessoalmente, quero te agradecer por tudo que você fez por mim, pela minha família, durante a pandemia, que você estava lá todo dia, cuidando da gente. Então isso é muito gratificante. Então, além de tudo, você poder prestar um serviço e ter esse reconhecimento, que é um reconhecimento gratuito, e saber que você contribuiu de forma significativa para a sociedade, isso eu diria que é gratificante e faz com que você tenha um desejo e um entendimento de que é possível contribuir ainda mais. Então, acho que esse é o espírito, a gente translocar ali do conceito da pandemia para o serviço público como um todo, essa ideia de que você pode, com boas intenções, um bom preparo, bons relacionamentos, por exemplo, com o governo do Estado, com o governo federal, está buscando alternativas para enfrentar os desafios do município, que são muitos, embora Botucatu venha de administrações boas, produtivas, de forte desenvolvimento. A gente começa a caminhar na rua, você consegue observar desafios ainda que vamos ter que enfrentar nos próximos anos, e eu estou disposto a colaborar. Todo político ele acaba levantando uma bandeira partidária, né? E hoje o Republicanos ele tem uma bandeira muito forte, né? E além disso, a gente tem que saber costurar algumas parcerias políticas que às vezes trazem características específicas para cada cidade. Qual que é a bandeira que você pretende levantar aqui na cidade de Botucatu? Qual o lado político? Qual é o norte que vocês têm nesse sentido? Fernando, essa é uma questão que já está bem estabelecida, bem definida. Então, estou filiado ao Republicanos. É importante recordar que quando eu retornei e fui secretário da Saúde já em 2017, eu já era do PRB, então, que é o atual Republicanos. Então, é um partido que defende pautas conservadoras e valores éticos, de família, valores cristãos e valores de centro-direita, direita. Então, essa é onde orbita a nossa pré-candidatura, embora eu já tenha dito, até fui criticado por isso, que sou uma pessoa bastante moderada e aberta ao diálogo com todos os partidos políticos, lideranças políticas, sempre visando encontrar ideias, soluções e projetos que beneficiem a população. Mas acho que está bem estabelecido, acho que esse tabuleiro acho que ficou muito mais claro. Nós temos aí pré-candidaturas já definidas, cada uma dentro do seu campo. A nossa se situa nesse campo da centro-direita, com esse apoio que a gente vem recebendo cada vez maior do Partido Republicano. Botucatu, na verdade, está vivendo aí uma sequência de mandatos, vamos supor, a questão de 8, de 16 anos, que está
realmente em franco crescimento, né? E qual que é o maior desafio que você tem entendimento que Botucatu ainda precisa trilhar? São vários, Fernando. Acho que conversando nas ruas, inclusive fazendo levantamentos que a gente realiza junto com os partidos, são vários os desafios. Então, apesar de eu ter participado da Secretaria de Saúde, de ter sido entregue muito equipamento e muito serviço e muito investimento na área da saúde, a gente identifica ainda, quando você conversa com a população, e isso não é uma característica só de Botucatu, isso é no país como um todo ano tem pesquisas nesse sentido de cenários em que a população está insatisfeita, a saúde ainda aparece como a principal. E até pela minha característica, por ser médico, por já ter sido secretário da saúde, não pode ser diferente. Então a saúde realmente precisa ser prioridade máxima, algo que precisa ser enfrentado, continuar esse enfrentamento junto com a equipe, com o secretário ou secretária de saúde, mas é algo que eu quero conduzir de forma bastante firme e pessoal. Outros desafios importantes que a gente tem identificado aqui no município de Botucatu diz respeito à mobilidade urbana. Então, trânsito, transporte público, vagas, estacionamento, violência no trânsito, isso tem se destacado bastante à medida que a gente caminha e conversa com diferentes instituições, associações, moradores de bairro, sindicatos. São temas que têm prevalecido bastante. Entre outros, educação, acho extremamente importante, desenvolvimento de cultura. Então tudo isso a gente vem trabalhando, ouvindo bastante a população e trabalhando em reuniões, em grupos de trabalho com as diferentes lideranças que estão fazendo parte da nossa coligação, para que a gente possa em breve formatar um documento e começar a discutir essas propostas, elencar essas propostas de uma forma cada vez mais detalhada e aprofundada nas próximas semanas e particularmente durante o período efetivo da campanha eleitoral. André, só voltando um pouquinho na questão da saúde, eu tenho percorrido muitos bairros aqui da cidade de Botucatu e uma colocação que tem me passado com uma certa frequência é a questão, tipo assim, eles ligam muito ainda a tua participação com a área da saúde, e é óbvio, né, o traçado teu, né, nessa parte. E eles falam o seguinte: se você ainda estivesse como secretário de saúde do município, a vacina da dengue já teria vindo. Isso, no teu entendimento, poderia ser uma possibilidade? Você já teria colocado esforços para que isso pudesse ter acontecido já antes? Olha, Fernando, eu não posso garantir e assegurar que isso seria uma conquista, mas como você falou, claramente, assim como foi na pandemia, que a gente fez aquele todo o esforço para buscar a vacinação em massa da Covid, certamente eu não pouparia esforços para buscar, seja junto ao governo do estado e principalmente o governo federal, essa situação. Nós já tivemos 2 lotes, né, de vacina, vamos dizer, distribuídos da dengue para municípios no país, e Botucatu, mesmo liderando, né, uma estatística de número de casos aqui na nossa região, acabou ficando de fora não recebeu lotes dessa vacina. Então, não quero ser presunçoso e dizer, olha, se eu estivesse lá seria diferente, mas que eu posso afirmar, e não estou dizendo também que não tenha sido feito esse esforço, é que eu faria esse esforço de maneira muito intensiva e já relembrando também a experiência que nós tivemos aqui durante a pandemia, e não descansaria enquanto a gente não conseguisse essa vacinação. E aliás, isso é algo que precisa ser buscado, né, nos próximos anos, para que Botucatu e todo o país esteja num calendário de vacinação, para que a gente não tenha uma situação como a gente vem vivendo aqui em Botucatu, que é inédita, uma situação, infelizmente, de número de casos bastante acima do que seria adequado, e levando muito sofrimento à população, muito afastamento de trabalho e, infelizmente, inclusive, alguns casos de óbitos. Qual que é a linha que você pretende administrar a cidade de Botucatu, caso seja eleito? Fernando, acho que a gente brinca, né? Mesmo quando eu entrei na Secretaria de Saúde, você entra 100% técnico e sai, sei lá, 50% técnico, 50% político, ou um pouco mais político. É inevitável. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio exemplo do Pardini, tem uma figura muito técnica, um engenheiro,
mas que à medida que os anos vão passando, você acaba também tendo que fazer essa participação política, e ela é fundamental. Então eu acho que tem que ser um pouco dos dois. Eu não deixo de ser uma pessoa técnica pela minha formação, né, particularmente na área da saúde, mas cada vez mais a gente vai entendendo que essa ligação com a Alesp, com deputados, com o governo do estado, com secretários estaduais, com o governo federal, ela é fundamental e imprescindível para que você possa atingir os objetivos. Então, ter bons projetos, buscar financiamento, é fundamental essa articulação política. E ela aconteceu, né, mais uma vez, usando o exemplo da pandemia, foi uma articulação política que aconteceu. Então, eu acho que é um misto, não tem como ser só exclusivamente técnico, mas também você não pode perder esse perfil técnico e também só partir para a política. Eu acho que você tem que combinar, e dependendo da situação, um perfil ele acaba beneficiando mais do que o outro, e isso os dois acabam no final se somando e trazendo um resultado mais adequado. Acho que é um misto deles, Fernando. A gente está com uma audiência bem alta nas redes sociais, e um comentário em específico, um comentário simples, mas acho que é bem interessante. A Fabiane, ela comenta aqui, né? Botucatu precisa de gente como a gente no comando. Eu vou emendar essa frase dela falando a respeito de time, de equipe. Como que... Porque assim, não basta ter um prefeito, ser um prefeito. A gente precisa de um comando muito efetivo na Câmara Municipal, né? Como que está sendo costurado essa questão desse time dentro do Republicano e dentro dos partidos que estão apoiando? Olha, Fernando, eu estou bastante satisfeito nesse sentido. Acho que até pelo cenário político que a gente vem vivendo, a gente conseguiu formar uma coligação ampla. Nós temos 4 chapas montadas, são 48 pré-candidatos a vereador trabalhando. Trabalhei de perto, né, nos últimos anos com a atual gestão. Então, eu acho que independente do cenário político e do resultado, é possível, sempre é possível, com diálogo, com bastante entendimento, fazer essa construção, e é claro que ela é fundamental. É importante que o poder público, o executivo, caminhe lado a lado com a Câmara para que você possa dar andamento na aprovação de orçamento, na aprovação de projetos. Eu acho que isso pode ser feito com tranquilidade, independente do cenário político, em base de articulação, diálogo, que é uma característica que eu entendo que eu tenho bastante desenvolvida. Uma figura emblemática nessa questão da política, durante todos esses meses de pré-campanha, ou até de estudo da campanha em si, tem sido a busca do entendimento do posicionamento do ex-prefeito João Cury Neto. Ele chegou em algumas vezes declarar apoio a um outro grupo político, aí do nada isso tudo se mudou, houve aí conversas dos dois lados para tentar uma união das duas partes, tendo em vista uma suposta paz política nesse momento na nossa cidade, né? Como que o desfecho a gente já sabe, né? Até uma nota que a gente já colocou, até mesmo do Partido Republicanos, né? Mas até então não se tem um posicionamento muito específico do lado do apoio que o João Cury daria nessas próximas semanas. Como que você está enxergando esse posicionamento dele? Fernando, eu costumo dizer que cenário de eleição nunca é simples, né? É algo muito complexo, mas esta em 2024 particularmente, acho que ela tem sido marcada por bastante indefinição, vamos dizer, uma montanha russa, muitas reviravoltas. De minha parte, o que eu posso dizer é que desde o princípio, desde pelo menos setembro do ano passado, eu tenho me colocado sempre à disposição para composições, para diálogo. Tive conversas com o prefeito Mário Pardini nesse sentido, tive conversas com o João Cury nesse sentido, buscando dialogar sobre diferentes possibilidades de composição lá atrás, né, que eu acho que teria sido o mais adequado. Depois, sentindo que não caminhou, esses diálogos não caminharam adequadamente, a gente teve esse respaldo do Republicanos e já fomos o primeiro a lançar uma pré-candidatura já em outubro do ano passado e a construir esse caminho junto ao Republicanos, ao governo do estado, e buscando alianças. Ficamos um período que o próprio João Cury se colocou
Esteve aqui, acho que nessa cadeira aqui foi quando ele disse que estaria à disposição do prefeito Pardini também. Ficamos alguns meses aguardando essa definição. Conversei com o João na ocasião, me coloquei inclusive à disposição do João, uma possibilidade de composição, eventualmente eu sendo vice do João na época. E agora a gente já existe, parece com um entendimento bastante consolidado de que existe uma possibilidade muito grande de o João assumir a Câmara, o cargo, né, como suplente de deputado federal, já agora no início do ano. Mais recentemente, o João Cury nos procurou, buscando essa composição que você mencionou, e tivemos uma conversa muito tranquila, uma conversa boa, longa, prolongada. Acho que isso tem marcado bastante os diálogos, apesar dessa indefinição toda. De qualquer lado a gente tem conseguido dialogar com bastante transparência e tranquilidade, sem animosidades. Eu acho que é uma tentativa que foi válida e que acabou não prosperando. Eu entendo por duas razões principais, Fernando. A primeira é a questão do timing, né, do momento. Então, acho que as pré-candidaturas já estavam bastante avançadas nesse sentido, as coligações, e então fica um pouco difícil você conseguir evoluir para esse tipo de composição já numa fase tão adiantada, sabendo que tudo isso já foi tentado e proposto no final do ano passado, onde eu entendo que seria o momento mais adequado para isso ocorrer. E um segundo aspecto, que essa composição foi entendida pelos republicanos e pelos nossos parceiros de certa forma como algo unilateral, né? Então era uma possibilidade de composição, mas desde que os republicanos deixasse a cabeça de chapa e entrasse na composição como vice. Então isso não foi recebido de forma positiva pelo partido, pela executiva estadual, nacional, em vista de tudo que já havia sido discutido, todos os apoios já elencados aqui. E o entendimento então foi para, apesar de reconhecer essa tentativa do João, acho que isso ficou muito claro no nosso posicionamento, de que nesse momento o Republicanos manteria a pré-candidatura, a minha pré-candidatura como cabeça de chapa, como candidato feito do Botucatu. Isso tem muito, a gente não pode fechar portas, né? Então a gente mantém esse diálogo, ainda essa tentativa do não ligação, a situação, também muita difícil. De certa forma, o partido e partido temos que o abrir, né, a campanha passa muito rápido. É pouco mais ou menos nas convenções, essa definição, realmente de composição, particularmente a situação do EB, ela seria definida até no final do mês, porque na primeira quinzena de julho, caminhando para as convenções, é fundamental a gente apresentar com partidos coligados, cada um tem a oportunidade de apresentar nomes de vice para que a gente possa entrar no período de convenções com definição e continuidade pré-campanha, precisa ser publicações, CNPJ de campanha, material de campanha que precisa rodar para poder trabalhar no período da campanha, nos 45 dias efetivamente. Então a gente está correndo e é fundamental que essa decisão ocorra o mais breve possível. Estamos abertos aí para esse tipo de diálogo, seja com a atuação, seja com o João Cury, para que a gente possa eventualmente buscar algum tipo de composição. Mas eu acho que nesse momento eu entendo que está bastante claro o cenário, e o mais provável é que a gente caminhe com as pré-candidaturas da forma como já estão postas 5 pré-candidatos aqui em Botucatu. 9h40, queria te agradecer muito pela participação aqui, Dr. André Spadaro, ele que é do Republicanos aqui da cidade de Botucatu, um pré-candidato à nossa prefeitura, bateu um papo aqui com a gente, de uma forma até informal, descontraída, mas com muita responsabilidade. A gente atende todos os requisitos aí do cartório eleitoral também, para que isso possa ser feito de uma forma bem tranquila e com todos os candidatos. E o único intuito aqui da nossa rede de comunicação é conhecer um pouco mais além da política e do que cada candidato tem a oferecer. Doutora, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo, boa sorte aí no pleito, né? Uma caminhada bacana, vai ser uma caminhada rápida aí, mas com certeza a gente espera que Botucatu tenha o melhor representante aí para 2025 e está nas mãos dele aí a escolha, na verdade, do próximo prefeito de Botucatu. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernando, Regis, agradeço a todos que acompanham o Alfa Notícias e fico sempre à disposição, seguindo aí, como você disse, as normas eleitorais, sempre que puder, que tiver oportunidade, fico à disposição para a gente participar e aprofundar ainda mais aí nesses temas. Muito bom, 9h42, a gente vai sair para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações aqui no Alfa Notícias.